Já chegou o Natal. Minha mamãe ama arrumar a casa bonita. O Papai Noel tá pronto pra vir na nossa casa. Mas esse ano minha mamãe me ensinou uma coisa. E mais importante não é o Papai Noel, é o nascimento de Jesus. Ela decidiu arrumar nossa casa diferente. Olha, gente, o presépio da minha mãe que fez. É aí que o Jesus nasceu. Esse é o presépio. Obrigado, mamãe, pela surpresa. Feliz aniversário, Jesus. Feliz Natal, gente. Tudo bem? Bem! Eu sou Monique Rangel e a minha missão é fazer com que você faça arte com as mãos. Sejam bem-vindos ao vídeo novo no canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo e faça parte da nação DIY. Você clicando no botãozinho vermelho, você não vai perder nada do que rola por aqui. Já deixe o like também para ajudar a irmã aqui no engajamento, viu? Fazer com que esse canal cresça mais e mais. Pois bem, neste vídeo, nesta aula, você vai aprender a fazer o presépio de Natal, que é esse projeto muito lindo que eu sonhei em fazer esse projeto aqui no canal. Eu sempre quis ter essa representatividade dentro da minha casa nessa data tão especial, porque o meu filho, o Vicente, que tem 6 aninhos, ele já entende as coisas e eu quis trazer esse lado, né, do Natal para nossa casa. Eu não quis fazer Papai Noel, nada nesse sentido. Realmente o nascimento de Jesus. Então eu espero muito que vocês gostem desse conteúdo, desse passo a passo. Já deixe aqui nos comentários o que você achou. E agora eu vou passar para as informações importantes. Aqui embaixo na descrição do vídeo você vai entrar no meu site e vai adquirir o projeto Presépio de Natal. Você vai pagar uma taxa bem pequenininha para me ajudar a continuar gravando conteúdos aqui no YouTube. E aí, você adquirindo a apostila, você vai receber automaticamente no seu e-mail, o e-mail que você coloca lá no cadastro, e pronto. Quando você abrir o arquivo, você vai ter acesso a 2 tamanhos de projeto. O tamanho original, que é esse presépio grandinho, com 53 centímetros de altura, e as peças, por exemplo, José e Maria, com 36 centímetros, e Jesus com 9. E vai ter um outro molde dentro da apostila, com presépio contendo 30 centímetros de altura e os outros bonequinhos na sua proporcionalidade. Então não deixem de adquirir esse molde que eu fiz com muito carinho para vocês, para que você tenha essa experiência mágica e incrível dentro da sua casa, trazendo o nascimento de Jesus nessa data tão especial. Comecei fazendo o José. Eu peguei as 2 partes do corpinho dele, uni para poder fazer o caseadinho em volta. Usei um fio de linha somente, linha comum de costura, 100% poliéster, e fiz o caseadinho nos 2 lados, desde o topo do pescoço até a base do corpinho. E esse processo é o mesmo para o corpo da Maria. Já fiz o enchimento do corpinho, desde lá de cima do pescoço até a base. E aí eu usei a fibra siliconada. Nessa parte de baixo da abertura, dei uma esgarçadinha só para encaixar a base. A base é uma vez papelão e uma vez o feltro da mesma cor. E fiz o caseadinho em toda a volta, usando também um fio de linha.
Lá no molde vai ter a base do papelão, que é menor do que a base do feltro, para poder justamente ter esse espacinho para fazer o caseado. E aí eu fiz o caseado em uma grande parte e aí sobrou um pedacinho. Foi ali que eu coloquei mais um pouco de enchimento nos cantinhos para ficar bem justinho e nada frouxo. E eu aproveitei e fui ajustando, compactando toda essa fibra lá dentro. Essa é a roupinha do José, que eu dividi em duas partes. A roupa interna, que é esse cinzinha na cor gelo. E aí, costurei nas duas laterais. Essa é a túnica, que aí você vai precisar costurar as duas partes da frente na parte de trás. Eu costurei na máquina para poder agilizar o processo, mas você pode fazer o caseado em volta, que também dá o mesmo resultado. Essa é a manguinha, que eu costurei as duas partes também, em toda a volta, e aí ficou assim. Vesti a roupinha no corpinho. Essa roupinha ela fica justinha, nem precisa passar cola nem nada. E aí, se não der certo assim como eu mostro no vídeo, é porque você não colocou muito enchimento, assim, o enchimento ideal, né? E aí, se ficar frouxo, a roupinha ela vai ficar sobrando muito ali na base. E se faltar enchimento, é só você ir introduzindo lá por cima no buraquinho do pescoço, que dá certo. Depois que eu vesti a roupinha cinza, eu posicionei a túnica e coloquei um fio de cola nas duas laterais para poder segurar essa roupinha e não soltar na hora que eu for colar o bracinho. O braço é bem simples, é só costurar em toda a volta com caseado e fazer um enchimento. Depois introduzir ali na manga da túnica e tá tudo certo. Aí é só colar no corpinho. E vamos para a cabeça do José. Esse é o rosto, onde vai ter lá no molde os pontilhados para você furar e transferir a marcação do gabarito para o feltro. Fiz o ponto atrás na boquinha, no nariz, nas sobrancelhas. Usei a linha comum de costura, aí você escolhe a cor que você quiser. Eu usei 2 fios para ficar um pouquinho mais grosso, né? Não ficar tão fino como um fio de linha somente. E aí, lá no molde vai ter o limite do caseado, o limite da costura, para você fazer de ponta a ponta. A parte do cabelo com a barba tem um esquema que você vai precisar primeiro colar as duas partes de feltro, a parte interna e a parte da frente. E aí vai ter indicado lá no molde também o limite de costura nas bordas. E aí eu fiz o caseado na parte interna do rosto, em toda a extensão, e aí eu colei em cima da cabeça, ajustando para não ficar torto. E aí a colagem é bem simples, eu fui passando a cola quente nas partes mais internas, sem puxar a cola muito para cima para não atrapalhar o caseado na parte do topo da cabeça. E fiz ali a colagem também na base da barba, alinhando com a boquinha. E nas laterais também, tá? Para ficar bem justinho e não esgarçar na hora que for fazer o enchimento. A parte de trás do cabelo do José é só colar ali no topo e continuar fazendo o caseado desde o limite, que eu deixei sem costura, no topo da cabeça, e aí eu fui fazendo o caseado até chegar do outro lado. E assim fica a cabeça inteiramente caseada. Na parte de trás, medi ali mais ou menos os 2 dedos desde a base do queixo e fiz uma abertura, porque é por aí que eu vou fazer o enchimento e depois introduzir o pescoço. O enchimento não tem mistério, é só ir pegando um pouquinho de enchimento por vez e introduzindo pelos cantos da cabeça e depois finalizando até ficar desse jeitinho assim, ó, rechuchudinho e nada frouxo. Para fazer o vincado dos olhos, eu tô usando uma linha de costura comum, 2 fios, e agulha de boneca. E eu vou usar a técnica da minha amiga Lu Gomes, onde ela ensinou lá no Instagram dela como fazer o vincado do olho sem deixar o vincado na parte de trás. E então eu segui a dica, que é fazer o pontinho e na parte de trás voltar com a agulha no mesmo ponto para poder o feltro ele não sentir
o vincado. E aí depois que você puxar e sentir que tá bem firme, é só tirar o vincadinho com a ponta da agulha. Eu usei também o dedo e olhem só, gente, vincado literalmente, porque aí o vincado ele fica só na fibra lá dentro, né, e não fica no feltro na parte de trás. Depois, para finalizar, eu dei um arrematezinho ali no cantinho para não soltar e tá tudo certo, gente. Eu adorei. Obrigada, Lu! Nunca mais as minhas peças vão ficar com o vincado na parte de trás, criança. Eu adorei essa dica. Pois olha, colhei as orelhas que são dubladas, que é colar feltro no feltro com cola de silicone líquida. E aí vai ter um espacinho específico para colar as orelhinhas lá em cima. E aí colhei também o bigode, que é 2 vezes o feltro caseado. E aí usei um fiozinho de linha só para poder ficar bem delicado. Colhei também os olhos. Os olhos têm o esquema de montagem lá no molde, que não tem mistério, é só colar as bolinhas uma na outra. Depois colhei também o pescocinho, que daí é só passar cola quente no buraquinho que eu havia feito anteriormente para fazer o enchimento. E finalizei também colando a aba do cabelo. Se você gosta de rapidez, praticidade na hora de você fazer o seu trabalho em feltro, eu indico para você a loja Casa dos Anjos, que é parceira aqui do canal e é especialista em recorte de feltro a laser. E aí eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do WhatsApp para você chamar as meninas lá para você adquirir o recorte que você quiser aqui também do presépio, que já vai estar disponível para vocês, e também todos os outros moldes aqui do canal. Você adquire o molde e chega tudo recortadinho na sua casa, pronto para fazer a costura e o enchimento seguindo passo a passo. Então, não perca essa oportunidade e já chame elas aqui no WhatsApp. O turbante do José eu dividi em 3 partes. Essa que eu tô desvirando, eu fiz a costura de união na máquina, mas você pode fazer o caseado também, que dá certo. E aí a parte da frente é essa, que tem essas voltinhas que parecem uma casquinha de ovo quebrada. E tem essa fitinha de feltro para dar acabamento e também a parte maior. E aí colhei na parte de trás da cabeça do José, passando cola quente, só na parte de cima mesmo, e colhei a parte maior do turbante, e deixando bem alinhadinho na parte de baixo. E então colhei a casquinha de ovo no topo da cabeça do José. Não passei cola nesse momento, porque eu vou deixar tudo justinho na hora que eu for colocar a fitinha de feltro. E o esquema é posicionar a fitinha na frente e ir puxando, deixando bem ajustadinho para dar esse efeito de franjinha na parte da frente. Por isso que tem essas voltinhas. Olhem só como é que fica o efeito fofinho. E aí eu fui puxando até a parte de trás e colhei ali com cola quente. Depois, o excesso de feltro é só cortar. E olhem só essa franjinha que fofinha que fica, gente. Depois do José pronto, fiz o cajado. Usei essa técnica de queimar o feltro para dar o efeito de madeira mesmo rústico. E olhem só como é que fica bem legal. Então façam aí também, viu? E esse feltro, ele tá bem durinho porque eu usei... dublei o feltro tratado, né, com a termolina caseira que eu já ensinei para vocês aqui no canal. E olhem só como é que fica legal. E também fiz um cintinho nele, bem singelo, na cor marrom. E vamos para Maria. A confecção dessa peça é igualzinha ao do José. Por isso que eu já adiantei bastante o processo para poder o vídeo não ficar muito longo, para também não ficar repetindo muito os processos. Pois bem, essa é a sequência da colagem dos olhos de Maria. Colhei como se ela estivesse olhando para baixo, para a manjedoura, onde Jesus fica. E aí assim fica a colagem. Aproveitei e já colhei a boquinha, vinquei os cantos, igual mostrei como vinco os olhos, mas eu usei a linha rosa. Esse é o véu que, além de cortar o feltro branco, eu colhei também um pedaço de tule com um glitter que eu tinha aqui, que eu achei que deu um toque muito especial. E aí eu posicionei os dois frente com frente para poder passar uma costura na máquina em toda a borda. Mas você pode fazer somente o feltro branco e a costura usando o caseado. E aí a montagem do corpinho, que eu já falei para vocês, que é igual ao do José.
vestir o manto nela, só que nesse manto eu coloquei uma gola para dar um ar mais feminino, né, nessa roupa. E aí depois colei a cabeça, fazendo o mesmo esquema do José. E esse véu, para ficar bem ajustadinho na peça, eu tive que colar essas duas pontas da parte de baixo, só mesmo para poder ficar mais estruturado. Não colei na parte de cima, porque é justamente para encaixar no topo da cabeça dela. E aí eu não passei cola nem nada, só encaixei mesmo e ficou assim. E esse Jesusinho, criança, que tá uma fofura. Já caseei todas as partes, fiz o enchimento, fiz o vincado dos olhos, fiz também os bordadinhos do rosto, colei a áurea na parte de trás da cabeça e a mantinha dele, a colagem é dessa forma como eu mostro no vídeo, para poder ficar bem bonita, né? E não ficar nada muito desengonçado. E aí eu colei as pontinhas para poder ficar bem estruturadinho esse charutinho. E aí você pode também colocar ele nos braços de Maria e fazer a montagem que você quiser, sem necessariamente fazer o presépio. E assim ficou a minha versão José, Maria e Jesus bebê. Fiquei muito feliz em fazer esse projeto, essa representatividade desse casal tão especial, escolhido por Deus para zelar, cuidar e amar o nosso Jesus. E simbora fazer o presépio, crianças! Sair catando caixa pelos supermercados aqui da minha cidade, porque esse presépio, o tamanho original dele ficou um pouquinho grande, com 53 centímetros de altura. Lá no molde você vai ver o tamanho original e tem um tamanho também reduzido com 33 centímetros de altura. E aí fui cortando todos os tamanhos respectivos seguindo a maquete, que eu fiz uma maquete pequenininha desse presépio para eu saber certinho as medidas, a quantidade que eu ia gastar de papelão, enfim, eu vou deixar aqui uma foto para vocês virem como que ficou essa maquete. E dessa mesma maquete que eu tirei todas as medidas para fazer esse projeto e também passar para vocês lá no molde. E enquanto eu tô falando aqui, vocês estão vendo que eu tô usando fita crepe. Sim, eu tô usando para poder dar estrutura, para tampar os buraquinhos que veio no papelão. Esse recorte aqui é uma das laterais do presépio, que eu vou dar acabamento com a fita crepe. E eu tô usando essa fita crepe aqui larga para poder eu conseguir ter uma amplitude melhor da colagem, mas também dá para usar a fita crepe fina. E aí, o acabamento, ele vai ser nos pontos específicos. Por exemplo, aqui nessa lateral, eu vou passar o acabamento somente aqui nessa parte, né, que é o lado interno, que vai ficar para frente do cenário, e eu vou usar a fita crepe aqui nessa parte interna, nesse ângulo aqui, ó, que parece um L, eu vou passar a fita crepe aqui e também aqui na janelinha. Vou fazer em toda a volta e também na parte interna. Por quê? O papelão, ele deixa, não sei se dá para ver aí no vídeo, mas o papelão, como eu usei esse papelão grosso, com essa gramatura grossa, aparecem todos os vãozinhos, tá vendo? Do papelão. E aí a fita crepe é para tampar esses vãozinhos e ficar mais bonito. Então, é bem simples de fazer, ó. Vou pegar aqui a fita crepe. Ah, e também tem essa parte aqui, ó, desse furinho do próprio papelão, que eu vou passar a fita crepe aqui e nem vai parecer que teve desse furinho na hora que eu for pintar. Então, vou começar passando aqui a fita crepe nessa partezinha aqui de baixo. É só vocês cortarem do tamanho certinho, ó. Boto metade de um lado
e viro para poder trazer a outra parte do outro lado, puxando para ficar bem justinho. Ó, e aí já deu um acabamentinho aqui. Vou passar aqui também, ó, nessa parte da frente. Então, tudo que for ficar aparente para frente, você coloca a fita crepe para poder dar acabamento. Para tampar esse buraquinho, eu peguei aqui um pedacinho de fita e vou colocar aqui bem apertadinho. Eu não aperto em cima, é só nas laterais, porque eu não quero que esse furinho fique fundo. Ó. E aí na hora que pintar, nem vai aparecer. Então eu sigo fazendo aqui o processo de acabamento. Vou fazer em todas as bordinhas que vão ficar aparentes. A estrutura do presépio tá quase pronta, só falta o telhado. Aqui eu já colhei a parte de trás, as laterais, como que se diz? As pilastras, que eu usei um cano PVC do tamanho da altura da lateral. E agora eu tô montando o esqueleto do telhado, que aí eu cortei várias tirinhas. E aí eu vou colar uma na outra para poder ficar bem resistente. Estrutura do telhado montada. E aí eu vou mostrar para vocês a ordem que eu colhei cada pedacinho desse papelão. Primeiro eu colhei essa daqui, colhei. E aí eu até usei um próprio papelão para escorar aqui enquanto eu montava o restante. E aí eu fui colher essa daqui, do lado inclinadinha, ó, tá vendo? Pra adequar o telhado. Então eu colhei ela assim, logo sobrou um espacinho aqui embaixo, ó. Esse vãozinho aqui no cano. Foi onde eu encaixei essa daqui, grudando aqui em cima, tá vendo? E aí depois eu só colhei as outras por cima. Alinhando aqui, ó, tudo alinhadinho aqui, nessa lateral do fundo do presépio e colando aqui em cima dessa. Ficou bem estruturado, bem durinho. Tô usando cola quente para fazer a colagem dela toda. Cola quente para colar a base, para colar o telhado, aqui esse cano também, tudo com cola quente, ó, cola quente. Pois bem, próximo passo é colar o telhado. O telhado eu já cortei aqui uma boa parte desses pedacinhos, lá vai ter tudo no molde, os tamanhos de cada pedacinho para você cortar. Essa daqui eu acho que tem 11 por 5, se eu não me engano, mas vai estar lá no molde certinho. E aí também vai ter o tamanho da capa do telhado, que vai vir por cima dando a finalização.
Então, o esquema do telhado é você colando de baixo para cima. Então, primeiro eu vou colar essa daqui, esse aqui, ó, seguindo o posicionamento das tirinhas. Deixa eu pegar aqui a cola, ó, passar um pinguinho de cola aqui e vou colar primeiro o telhado. Próximo. Que aí, fazendo assim, vai ficando o encaixe do telhado um por cima do outro, tá vendo? E assim eu vou fazendo em todo o telhadinho desse lado e desse. E depois eu venho com a capa aqui por cima dando acabamento. E aí eu vou fazer esse processo e já volto para mostrar como que vai ficar. Para finalizar o telhado, aqui eu já colei todo ele. Aqui nessa bordinha eu tô tirando mais ou menos uns 2 dedos para poder ficar mais compacto aqui, seguindo a largura da pilastra com o telhado. Então eu decidi tirar. E aí aqui vem a partezinha do acabamento aqui do telhado, que nada mais é do que pequenos pedaços de papelão que eu cortei no sentido da trama, ó, tá vendo? Da casinha do papelão. E aí eu amassei assim, ó, fazendo essa voltinha para poder colar aqui, fazendo esse acabamento. Sendo que a colagem é de baixo para cima. Aqui no topo eu colei primeiro as 2 partes desse encaixe para poder ficar mais fácil a colagem, mas aqui embaixo eu não deixei colado para poder eu encaixar o telhadinho aqui, né? E depois fazer a colagem arredondando. Então, aqui, não sei se dá para vocês virem que o acabamento, eu comecei dessa parte aqui, fui colando até chegar nessa parte aqui, que deu um acabamento bem bonito, ó. Aí eu vou terminar aqui essa parte para poder fazer a casinha do jumentinho lá dentro. Esse aqui é o bercinho de Jesus, onde eu já cortei seguindo o molde, coloquei a fita crepe para dar acabamento. E aqui aproveitei também e já vinquei o papelão com o estilete para poder eu conseguir fazer esse ângulo aqui, ó, fechar as 2 partes para cima. Aqui eu já até cortei a fita crepe para poder colar aqui, fechando essa junção. Colei os 4 cantinhos do berço e logo em seguida colei aqui os pezinhos com cola quente. Esses pés são tamanhos diferentes e nessas laterais aqui, ó, colei a fita crepe. Agora é só pintar. Essa tinta aqui é a marrom, tinta PVA, que é uma tinta que pinta bem rapidinho e a secagem é bem rápida também. Você sabia que o bercinho aonde Jesus foi colocado se chama manjedoura? Manjedoura é um recipiente aonde os animais se alimentavam. E Jesus, quando nasceu, foi colocado nesse mesmo local. Eu descobri isso fazendo as minhas pesquisas. A pintura do presépio ficou assim. Eu comprei uma tinta no tom marfim e eu misturei com a tinta marrom para dar esse tomzinho aqui das paredes. Pintei de marrom o telhado, pintei na parte interna também, ó, ficou bem legal. Essa estrela tá aqui só para testar o molde que eu cortei, mas vai ter
lá na apostila também para vocês, esse molde. E aí ficou assim a pintura. Agora, esse aqui é o bercinho. Agora eu vou montar a parte de baixo, que é o chão. Para isso, eu separei aqui os materiais que eu vou usar, que eu comprei esse sisal, comprei em loja de material de construção, que ele é uma palha bem fininha, que eu achei bem interessante para usar nesse projeto, mas tem uma palha na loja de artesanato, que é para fazer cesta de café da manhã, que também fica legal. Aqui eu vou usar o musgo, esse musgo para imitar grama. Eu comprei no shopping, tem bastante tempo que eu comprei para fazer cenário, e aí eu vou usar um pouquinho agora para fazer uma composição. Aqui na parte interna eu vou usar o sisal, e aqui nas laterais eu vou pôr a graminha para dar um charme. Vou usar cola de silicone para colar tudo, e a tinta não, essa sombra eu vou passar ali, ó, nas paredes, para dar um efeito envelhecido. Eu vou passando ali, vou mostrar para vocês como que vai dar um efeito bem diferente nessas paredes. Para dar o efeito envelhecido na pintura, eu usei essa sombra aqui, ó, marronzinha no tom bem terroso. Sujei aqui os meus dedos e vim aqui nos contornos dessa pintura e fui esfumando, dando esse efeito envelhecido, ó. Eu vou mostrar mais de pertinho para vocês. Olhem só como é que fica o efeito, bem envelhecido, e a própria textura do papelão, da fita crepe, dá um efeito bem legal, tá vendo? E aí eu vou fazer isso em toda a pintura, também na parte interna do presépio. E aproveitei também e passei uma sombra brilhosinha, meio cintilante que fala, né? E dourada no telhado. Olhem só como que realça os veios do papelão, deixando com um ar mais envelhecido. Eu adorei! E esse foi o resultado final do meu presépio. Fiquei muito feliz, muito emocionada quando eu finalizei. Digo isso com todo o meu coração. Quero muito que vocês tenham esse mesmo sentimento quando fizerem o de vocês. E foi isso, gente! Espero muito que vocês tenham gostado desse passo a passo. E eu desejo para vocês um Feliz Natal. Que o verdadeiro sentido do Natal invada a sua vida, invada a sua casa e a sua família seja contagiada com o amor de Jesus. E eu espero muito que vocês tenham um ótimo fim de ano e até o ano que vem com muitas artes aqui no canal para vocês. Beijo, tchau para minha nação querida do meu coração. 2023, tamo de volta!